Imagine estar à beira da morte, sentir as correntes do inferno te puxando e, num lampejo de desespero, clamar por Deus. Agora, imagine ser resgatado, transformado, elevado, apenas para tempos depois voltar ao mesmo abismo do qual escapou. Isso soa familiar? Essa é a história de Andressa Urach, mas poderia ser a sua. A Bíblia nos adverte: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o achando diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, a encontra varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Lucas 11, 24, 26. A queda de Andressa Urach nos faz refletir. Ela foi vítima de um ataque das trevas ou nunca se libertou completamente? Fique até o final, porque essa história contém lições valiosas sobre batalha espiritual, engano religioso e o perigo da vaidade. E no final, você precisará tomar uma decisão. Andressa de Faveri Urach nasceu no dia 11 de setembro de 1988 em Ijuí, no Rio Grande do Sul, e desde cedo demonstrou ambição e desejo por uma vida de destaque. De origem humilde, encontrou nos concursos de beleza sua porta de entrada para o mundo da fama. Seu rosto estampou capas de revistas, suas aparições na televisão eram constantes e seu nome virou sinônimo de polêmica. De Miss a modelo, de modelo a musa de um universo repleto de luxo e promessas sedutoras, Andressa mergulhou de cabeça nesse novo mundo. Programas de TV, festas exclusivas, fama e dinheiro, tudo ao seu alcance. Mas qual foi o custo real desse sucesso? A Bíblia nos alerta: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. O brilho da fama é uma miragem, parece ouro, mas dissolve-se como pó nas mãos. Quantos hoje vendem sua essência em troca de aplausos? Quantos acreditam que o sucesso é prova de bênção, quando na verdade pode ser um laço do inimigo? O mesmo que te leva ao topo pode ser aquele que te lança no abismo. Andressa experimentou o auge e, sem perceber, cavava sua própria ruína. Você já ouviu falar de pessoas que fazem pactos para alcançar poder e riqueza? No desespero por sucesso, muitos se curvam diante de forças que não compreendem. Mas essas promessas de grandeza têm um preço. E esse preço pode ser a própria alma. O inimigo é astuto e sedutor. Ele nunca se apresenta como um destruidor, mas como um benfeitor. Aparece com propostas irresistíveis, oferece atalhos e dá a ilusão de controle. Porém, o que parece ser uma bênção é, na verdade, uma sentença de escravidão. A Bíblia nos alerta sobre essa dinâmica desde os tempos antigos. Esaú trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas, cegado pela fome momentânea. Gênesis 25, 29 e 34. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, iludido por um ganho passageiro. Mateus 26, 14 e 16. E hoje, quantos não fazem o mesmo, aceitando barganhas espirituais sem medir as consequências? Andressa, em suas próprias palavras, revelou ter se envolvido com rituais espirituais obscuros, convencida de que esses caminhos lhe trariam poder, riqueza e influência. Esse envolvimento não foi apenas uma busca por fama, foi uma entrega a um sistema que exige algo em troca. E como sempre acontece, a conta chega. As consequências não tardam. Primeiro vêm as bênçãos aparentes: dinheiro, fama, reconhecimento. Depois, o preço oculto começa a ser cobrado: depressão, crises existenciais, medo e tormento espiritual. O inimigo não dá nada de graça. Ele enlaça sua vítima com promessas, mas, quando o laço se fecha, cobra o dobro, o triplo e, muitas vezes, leva a alma ao ponto de não retorno. O que Andressa experimentou não foi apenas um declínio social ou emocional.
Foi uma guerra espiritual real, onde forças que antes pareciam aliadas se revelaram carrascos impiedosos. E agora eu te pergunto, quantos hoje não estão fazendo pactos sem perceber? Quantos estão aceitando pequenos compromissos que no futuro se tornarão grilhões inquebráveis? Se o inimigo está te oferecendo um atalho, saiba, o destino final desse caminho não é a luz, mas as trevas. A história de Andressa Urach tomou um rumo inesperado quando ela enfrentou a morte de maneira brutal. Após uma série de procedimentos estéticos perigosos e excessivos, seu corpo começou a dar sinais de colapso. O hidrogel que aplicou em busca da perfeição começou a necrosar seus tecidos, causando uma infecção generalizada. O que parecia ser apenas uma complicação médica, logo se transformou em um verdadeiro encontro com o sobrenatural. Andressa sentiu seu espírito se desprender do corpo. Sentiu a presença de forças malignas ao seu redor. Ouviu vozes zombeteiras que pareciam celebrar sua destruição. Em desespero, percebeu que o inferno não era apenas uma metáfora, mas uma realidade cruel à sua espera. Entre a escuridão e o horror, num último grito de socorro, clamou pelo nome de Jesus. Foi nesse momento que algo mudou. Uma luz rasgou as trevas, e a sensação de condenação foi substituída por uma paz indescritível. Deus lhe deu uma nova chance. Seu corpo reagiu ao tratamento, sua saúde foi restaurada e sua mente despertou para um novo propósito. Ela, então, se lançou de corpo e alma na fé cristã, rejeitando publicamente sua vida anterior e denunciando as ilusões do mundo que quase a levaram à morte. Mas a história não termina aí. A conversão foi apenas o início de uma nova guerra. Quantos que são resgatados pela graça permanecem firmes nela? Quantos realmente rompem com os antigos laços e não se deixam seduzir pelo que um dia os escravizou? O inimigo é astuto e incansável. Se não pode impedir a conversão, ele se infiltra na jornada, semeando dúvidas, distrações e desejos antigos. Andressa experimentou a redenção, mas descobriu que o perigo nunca havia desaparecido. Ele apenas mudou de estratégia. Sua batalha não estava encerrada, mas apenas começando. E as forças que antes a dominavam, agora buscavam um novo caminho para recuperá-la. A vaidade é uma das armas mais sutis do inimigo. Ela não ataca com força, mas com sedução. Sussurra ao ouvido, inflama o ego e antes que a pessoa perceba, já está presa em sua teia. O que começa com pequenos atos de orgulho, logo se transforma em uma obsessão por reconhecimento, poder e status. A Bíblia nos adverte, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16:18. Desde a queda de Lúcifer, vemos como a vaidade pode levar à ruína. Foi o desejo de ser maior que Deus que o condenou ao abismo. E essa mesma tentação tem destruído incontáveis vidas ao longo da história. No caso de Andressa Urach, sua vaidade foi alimentada durante anos pela fama e pelo reconhecimento. Após sua conversão, houve um tempo de renúncia e humildade, mas, pouco a pouco, a busca por aceitação e admiração voltou a se manifestar. Primeiro de forma sutil, pequenos gestos, pequenas concessões. Depois, em decisões mais evidentes que a afastaram novamente do propósito que um dia a abraçou. Esse ciclo nos ensina uma lição importante. Sem vigilância constante, qualquer um pode cair. O problema nunca foi apenas o ambiente externo, mas a batalha interna, que nunca foi completamente vencida. Jesus alertou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. A vaidade, quando não confrontada, torna-se uma porta aberta para um retorno ao passado e, muitas vezes, para uma queda ainda pior que a primeira.
A Bíblia é clara. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. 2 Pedro 2:22. Isso significa que não basta abandonar um pecado. É preciso transformá-lo em abominação para que nunca mais tenha espaço em nossa vida. Mas e quando a velha vida ainda parece atraente? Quando o que era lixo volta a parecer um banquete? Esse é o perigo da hipocrisia religiosa, a conversão sem transformação genuína. E no fim, o retrocesso se torna ainda mais profundo. O que aconteceu com Andressa Urach não foi apenas uma recaída. Foi uma volta completa à escravidão que ela mesma denunciou no passado. Como alguém pode sair do fundo do poço, testemunhar o poder de Deus e ainda assim se render às mesmas correntes que a destruíram antes? O problema não é apenas individual, mas estrutural. Muitas igrejas hoje falham em preparar os novos convertidos para o verdadeiro embate espiritual. Pregam libertação instantânea, mas ignoram a necessidade de um discipulado contínuo e de um compromisso real com a renúncia. A verdade é dura. Se você não se fortalece espiritualmente, o passado sempre encontrará um jeito de te puxar de volta. E, para aqueles que observam de longe e julgam até que ponto estamos realmente imunes a esse ciclo, a carne é fraca e o inimigo é astuto. Quem não constrói sua fé sobre a rocha firme da palavra pode se ver mais cedo ou mais tarde enredado nas mesmas armadilhas que um dia tentou evitar. Andressa Urach é um retrato de uma luta que todos nós enfrentamos. A questão é: estamos preparados para resistir ou também voltaremos ao nosso próprio vômito? A história de Andressa Urach não é apenas sobre ela, é sobre todos nós. Sobre cada cristão que já caiu, se levantou e em algum momento se viu tentado a voltar para as velhas práticas. Isso nos leva a uma reflexão brutal. Até que ponto realmente desejamos nos libertar? Quantos que se dizem convertidos ainda alimentam em segredo os desejos que um dia os escravizaram? O pecado é repulsivo, ele corrói a alma, destrói a identidade e te arrasta, sem que perceba, de volta ao abismo de onde saiu. Mas a pior ilusão é achar que se pode brincar com ele impunemente. Assim como um veneno que parece doce na boca, mas mata por dentro, a vida sem Deus sempre levará ao mesmo fim: destruição, vergonha e morte espiritual. A Bíblia é clara. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10:12. A queda nunca acontece de repente. Ela é precedida por concessões, justificativas e pequenas transgressões que parecem inofensivas, até que se tornam um laço mortal. Andressa Urach é um reflexo de todos os que tentam servir a dois senhores. Mas não há meio termo no reino de Deus. Ou você é luz, ou está nas trevas. Ou rompe definitivamente com o pecado, ou será devorado por ele. Essa história não é um espetáculo para julgamento alheio, é um alerta urgente para cada um de nós. Agora eu te pergunto, você está brincando com o pecado? Ou está decidido a abominá-lo, a odiá-lo, a vê-lo como ele realmente é, uma armadilha mortal? A história de Andressa Urach é um espelho cruel da realidade de muitos. Talvez você não tenha vivido a fama ou experimentado o luxo que ela teve, mas quantas vezes o passado já tentou te puxar de volta? Quantas vezes você acreditou que estava livre, apenas para perceber que as correntes ainda estavam ali, invisíveis, mas apertadas ao redor da sua alma? Isso não é só sobre Andressa, isso é sobre mim, isso é sobre você. O inimigo não se cansa de rondar, esperando o momento certo para nos fazer tropeçar. Mas a boa notícia é que você não precisa lutar sozinho. Deus nos dá a armadura espiritual, nos fortalece e nos sustenta, mas cabe a nós decidir.
Você vai continuar brincando com as mesmas tentações ou vai, de uma vez por todas, permanecer firme na verdade? Se essa mensagem mexeu com você, não ignore esse chamado. Faça algo com essa reflexão. Se inscreva no canal agora mesmo e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que desafiam sua fé e te fazem enxergar além do óbvio. Deixe seu gostei se essa mensagem falou com você e comenta aqui embaixo. Eu escolho a verdade de Deus. Quero ver essa decisão declarada nos comentários. E mais, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Talvez haja alguém à beira do abismo, e essa pode ser a mensagem que o impede de cair. Aprofunde sua jornada espiritual. Temos uma playlist completa com vídeos que vão te ajudar a discernir os enganos e fortalecer sua fé. E não esqueça de nos seguir em outras redes sociais. Os links estão na descrição. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Nos vemos no próximo vídeo.